Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Ávora de Carla e hoje eu quero falar um pouco sobre este álbum de estúdio da banda Colossium 2, lançado em 1976, intitulado Strange New Flesh, e que teve em sua composição a reunião de um time de músicos excelentes. Então, se você aprecia a desenvoltura instrumental alucinante que o gênero rock fusion proporciona em seu modo de ser, com pitadas poderosas de jazz, prog, hard, eis aqui um disco incrível, cheio de momentos inspiradíssimos e, é claro, com aquela super pegada de conjunto que os grandes mestres imprimem em suas obras. Bem, quando a gente se depara com o nome da banda Colossium 2, é sugestivo que tenhamos aquela curiosidade de saber se houve o Colossium 1, vamos assim dizer. E realmente teve, né? A gente tem aí como grande mentor desse projeto o baterista Jon Hiseman, que juntamente com o baixista Tony Rivers e o saxofonista Dick Hextall Smith formou o Colossium. E uma coisa interessante para comentarmos aqui é que praticamente o Colossium nasceu a partir de um álbum do John Mayall's Blues Breakers, o Barry White, lançado em 1968, onde esses três grandes músicos, o Jon Hiseman, o Tony Rivers e o Dick Hextall Smith, atuaram ali na gravação desse descasso. Bacana, né? Como que esse encontro ali durante a produção desse álbum do John Mayall's Blues Breakers, né, o Barry White, lançou a semente maravilhosa de um projeto musical sensacional que foi justamente a banda Colossium. Então, formada a banda, já na companhia de outros grandes músicos, durante os anos de 1969 até 1971, o Colossium lança 3 álbuns de estúdio muito bons. O primeiro, que é o Those Who Are About to Die Salute You, seguido do Valentine Suite, e para mim, o grande álbum aí dessa fase, que é o sensacional Daughter of Time. E após essa fase produtiva muito rica, a banda Colossium acaba, e o baterista Jon Hiseman continua aí a sua jornada, montando uma nova banda, agora chamada Tempest, onde também contou com a companhia de músicos excelentes, como por exemplo o guitarrista Alan Rhodes Wolf. Top demais, não é? Eu destaco aí o álbum Tempest de 1973, um descasso. Mas ok, o Tempest também teve aí uma curta duração e com o fim da banda, o baterista Jon Hiseman, novamente ele, vai articular a volta da banda Colossium. Porém, essa empreitada culminou numa formação inédita e com uma perspectiva musical também diferenciada. A gente escuta aí uma pegada fusion, talvez um pouco mais incisiva, e ficando bem claro que se tratava ali de uma outra fase, uma nova conjuntura histórica, artística, enfim. E é nessa toada que o Jon Hiseman, agora na companhia do grande guitarrista Gary Moore, olha só que legal, o Gary Moore ele toca nesse disco. Então a gente tem a oportunidade de escutar solos e arranjos incríveis, fantásticos de guitarra aqui nesse disco. Então o Jon Hiseman, ele vai com essa nova banda sustentar o mesmo nome, o Colossium. Porém, vai ser seguido da grafia 2 para justamente acentuar essa nova fase, essa nova aurora inspiradíssima que surge no cenário musical dos anos 70. Então, no ano de 1976, a gente tem o lançamento desse álbum de fato impressionante, o Strange New Flesh. Pois bem, com relação aos integrantes que participaram da gravação dessa obra, a gente encontra nomes de peso, como o do cantor Mike Starrs,
que apresenta, né, aqui uma desenvoltura vocal artística muito expressiva com ótimas performances de interpretação. E só uma observação, o Mike Starrs, mais tarde quando sai do Colosseum 2, ele integra a banda Lucifer's Friend e participa, né, com isso da gravação de dois grandes álbuns, que foi o Good Time Warrior, de 1978, e o Snake Me In, de 1980. Então, no meu entendimento, este álbum, né, o Strange New Flesh, apesar de não ter feito sucesso, não ter emplacado a banda nas altas prateleiras do cenário do rock, e de certa forma, né, ficando ali num plano de obscuridade, de divulgação para o grande público, sem dúvida, este disco ficou marcado como uma obra musical extremamente virtuosa, tornando-se nesse momento um marco no alavancamento, né, da carreira dos músicos que dele participaram. O baixista Neil Murray, por exemplo, com toda uma experiência já acumulada antes mesmo de chegar a tocar no Colosseum 2, logo que deixa a banda, ele integra aquele timaço de músicos do Whitesnake, né, gravando com a banda desde o primeiro álbum, o Trouble, de 1978, até o álbum 1987. Então, olha só, durante esse período ele atuou como baixista em todos os álbuns do Whitesnake. E quem é fã da banda tem noção de como o Whitesnake passou por certos rodízios de músicos ao longo da sua trajetória fonográfica. E já o guitarrista Gary Moore, é legal a gente falar aqui que ele foi convidado a tocar no Tin Lizzy, inclusive gravando em 1979 o super álbum Black Rose. E isso ao mesmo tempo, né, que ele emplacava aí uma carreira solo formidável, que só foi decolando, né, com o passar do tempo. Então eu acho muito legal a gente colocar uma lupa nesses detalhes históricos que compõem a magia artística musical do Colosseum 2, né, que de fato produziu com esse álbum, né, o Strange New Flesh, uma obra muito especial e que hoje em dia é considerada por muitos admiradores do gênero como uma das grandes referências do jazz rock lançada nos anos 70. E continuando a falar sobre as personagens que participaram desse belo projeto, nos teclados, o Colosseum 2 contou com o genial Don Neri, que imprimiu nesse disco arranjos, timbres e diversos momentos impressionantes com os seus variados repertórios, né, de instrumentos de teclas, como Rhodes, Minimoog, piano, Hammond, clavinete, enfim. É bem legal a gente ler na descrição ali da ficha técnica do álbum, né, ali uma série de instrumentos de teclas ali para descrever, né, a atuação do Don Neri aqui nesse disco. E de fato ele tocou muito, né? Ele expôs um vocabulário instrumental riquíssimo, né, cheio de recursos. E a partir desse álbum ele também construiu um histórico super respeitado no cenário do rock, onde participou de gravações de grandes álbuns, tocando aí com grandes artistas, bandas espetaculares, né? A gente cita aqui algumas, como por exemplo o Rainbow. Ele atuou, né, na gravação dos primeiros álbuns da carreira solo do Ozzy Osbourne, participou aí de uma série de trabalhos, né? Ele participou do Never Say Die, do Black Sabbath, né? Teve a sua participação ali, tocou com a Snake, mais à frente teve o seu trabalho solo, mais à frente gravou com o Judas Priest, né, o álbum Painkiller, isso aí. E um destaque importante para a gente comentar aqui é que o Don Neri, ele é o atual tecladista do Deep Purple. E isso aí desde o ano de 2002, quando ele substituiu o gigante, o lendário Jon Lord. De fato, o Don Neri possui um currículo impressionante. Então, pessoal, esse foi o time que tocou nessa banda incrível chamada Colosseum 2
especificamente no álbum Strange New Flesh. E falando um pouco sobre o repertório musical aqui do disco, escutamos logo na inauguração do lado A faixa Dark Side of the Moon, provavelmente jogando aí com o título do consagrado álbum do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon. Então, assim como o Pink Floyd, com aquela obra fonográfica maravilhosa, buscou, por meio da própria arte em sua magia, desvelar o lado obscuro da Lua, desse astro galáctico que ronda o imaginário popular de uma forma enigmática, né, através de lendas e mitos, aqui a banda Colosseum 2 procurou mostrar um lado musical prog, hard, jazz de sua arte por meio de um protagonismo formidável do Moog, desse instrumento de teclas magnífico. E aqui em Dark Side of the Moog, a gente escuta um tema instrumental que traz a marca da assinatura virtuosa do tecladista Don Airey, que imprimiu aqui uma sequência de arranjos ao longo do desdobramento da música digna das grandes obras de prog jazz da história. E a banda o segue, né, acompanhando tudo isso numa postura musical perfeita, tendo aí o Gary Moore, como sempre, se apresentando com toda a sua pegada poderosa na guitarra. Então, temos aqui um tema de abertura impactante. E seguindo, temos a música Down to You, que em seu modo de ser mais suave, apresenta-se com um corpo sonoro de arranjos cheio de detalhes e climas que se desenvolvem por meio de uma áurea progressiva lindíssima. E a gente se depara aqui nessa segunda faixa com muitos momentos maravilhosos, como por exemplo o canto melódico belíssimo de guitarra que irradia o espaço sonoro da introdução da música, que vai ser seguida ali da linha de interpretação vocal impecável que o Mike Starrs imprime, e sem contar com a questão dos timbres, né? O trabalho, a sutileza, os detalhes que são trabalhados ao longo de toda a temática aqui da música. Outro momento mágico que a gente pode destacar é um diálogo, né? Um duo entre piano e violão, que ali no seu desdobramento vai entregar a música para uma performance instrumental progressiva maravilhosa. Então a gente tem aqui, né, em Down to You, 9 minutos de uma obra musical encantadora. E só para a gente pontuar aqui como um detalhe importante, né, esta é uma música de autoria da Joni Mitchell, que teve aí uma aditivação instrumental produzida pelo tecladista Don Airey, né? Creio que isso deu essa pegada, né, mais progressiva, fusion, que a gente escuta aqui no disco. E finalizando o lado A do disco, a banda apresenta a música Gemini and Leo, tema que já traz uma pegada mais rock and roll com aquele sotaque fusion bem explícito, guitarra com um timbre mais ácido, clavinete e baixo construindo uma levada super envolvente, cheia de swing. Então aqui há de fato momentos instrumentais mais arrojados ao estilo do jazz rock. E aqui, no geral, neste disco, um elogio a ser feito é a respeito da desenvoltura criativa do baterista Jon Hiseman, que imprimiu arranjos de bateria e detalhes percussivos formidáveis em todas essas instâncias climáticas super expressivas que a banda apresentou na evolução dos seus temas. Então, de fato, o Jon Hiseman chegou com tudo neste disco, já como um músico experiente, tocando pra caramba e comandando com muita maestria esse time espetacular de grandes músicos. Pois bem, já no lado B, a gente escuta mais 3 faixas formidáveis. Temos aí a música Secret Places, aonde é mantida a pegada rock fusion, mas já com certa camada pop postada de forma bem interessante. E seguindo a audição do álbum, a gente se depara com a inspiradíssima faixa On Second Thoughts, que apresenta uma sofisticação musical extraordinária em seu jeito de soar.
tenho a impressão de me deparar aqui com uma atmosfera cool jazz extremamente harmoniosa em seu todo, com um sentimento musical muito bem explicado em sua forma suave de expandir o seu tema, o seu assunto, o seu conteúdo. O que faz de cada notinha parecer um astro brilhante de um céu transbordantemente estrelado. Poxa, que música linda! E como última faixa do álbum Strange New Flash, a gente é contemplado com a música Winds, um tema com mais de 10 minutos de pura genialidade, onde a banda parece soltar de vez, né, o braço, a mão, com uma exposição formidável de notas muito bem colocadas, de momentos de improviso super virtuosos, aonde a intensidade instrumental aparece aqui de uma forma muito bacana, né, de se escutar, de se apreciar. Então, minha amiga, amigo, esta foi a nossa resenha do vídeo. Eu vou ficando por aqui e se você ainda não teve a oportunidade de escutar este álbum da banda Colosseum 2, o Strange New Flash, fica aqui a nossa dica, valeu? Forte abraço, até mais!